Boa tarde, pessoal. Eu sou a Carla. Eu acabei de ver uma cerejeira, Roberto. Eu estava trocando mensagens com meus parceiros do Projeto Educação, a Camila e o André, e eles estão num lugar lindo, revisando o nosso livro. E eles me mandaram a foto de uma cerejeira para eu me inspirar. Então, estou inspirada por uma cerejeira. Bom, eu queria começar, curiosidade, perguntando para vocês, quem aqui tem filho pode levantar a mão, só para eu saber? Bastante gente. Alguém aqui trabalha com educação? Eba. E quem está envolvido com algum projeto de educação? Opa, tá. Então, acho que o assunto educação interessa, eu estou aqui para falar sobre isso. Eu não trabalho com educação, eu estou envolvida com educação. Mas o principal motivo de eu estar envolvida com o projeto do coletivo é que eu sou mãe. As pessoas me perguntam, né, qual é o meu propósito com essa história toda. E eu tenho 2 filhos e já vou contar um pouquinho mais sobre isso. Antes de qualquer coisa, acho legal contar para vocês, para quem não conhece, o que é esse projeto. Então, o Coletivo Educação é uma parceria de 4 pessoas interessadas no assunto. Nenhuma delas é acadêmica, estudiosa ou educadora por formação. E a gente resolveu escrever um livro sobre escolas. O nome do livro é Volta ao Mundo em 3 escolas. E a gente resolveu viajar pelo mundo. A gente tem 4 escolas brasileiras e 9 fora do Brasil, e a gente vai contar num livro que vai ser lançado em outubro sobre o que a gente aprendeu nessa jornada. Então, eu tive a sorte, o prazer de estar nesse projeto e poder conhecer 2 escolas na Ásia. Eu escolhi ir para lá, e eu visitei a Riverside School, na Índia, e a Green School, em Bali, na Indonésia. Vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vivi lá, com vocês. Bom, eu falei para vocês que eu sou mãe, né? E é por isso que eu estou envolvida com esse projeto. E a minha filha tem 4 anos, meu filho tem 19. E quando meu filho tinha 15 e a minha filha estava para nascer, ele virou para mim e falou: mãe, eu quero sair da escola, não quero mais ir para a escola. E eu lembro exatamente como eu me senti, o que eu pensei, onde eu estava, e a profunda respirada que eu dei. E aquele segundo pensando, qual é a próxima frase que eu falo? Agora, o que eu digo? Porque eu e meu filho, a gente já tinha tido conversas de que a gente não acreditava no modelo escola, a gente não acreditava que ele estava lá e não estava perdendo boa parte do tempo dele lá. E a gente tinha tido essas conversas e ele sabia que eu concordava que a escola e que o sistema de educação que a gente vive não é o ideal. Então, eu estava naquela cilada. E aí, quando a gente pensa em educação, escola, essa palavra, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Criolo. Para quem não viu, eu sugiro vocês darem uma olhada. Ele dá uma entrevista para um curador de arte que chama Hans Ulrich. E ele faz uma pergunta sobre educação para o Criolo. E o Criolo fica: educação, educação. E eu acho que é um pouco como a gente se pega quando a gente pensa sobre educação, porque é um tema tão amplo e é um tema tão assustador ao mesmo tempo. A gente olha para esse sistemão, num país do tamanho do nosso, bom, no mundo, né? O mundo todo está vivendo essa questão. E aí eu começo a imaginar a educação, depois de estar dentro desse projeto, como um quebra-cabeça gigante, sabe, daqueles assim de 1.000, 2.000 peças. E estão todas essas peças ali na frente da gente. Então é meio assim, como é que a gente encara, como é que a gente olha frente a frente para essa questão. E foi assim que eu me vi, quando meu filho me fez essa pergunta, e por isso que eu entrei nesse projeto, a convite do Shima, para enfrentar esse pequeno monstro. Para quem já me conhece um pouco, sabe um pouco do meu trabalho, eu acredito muito em micro-revoluções. Né? É um termo que a gente criou para falar um pouco do tempo que a gente está vivendo, onde pequenas ações impactam grandes coisas. Né? A gente começa a se ver como uma gota no oceano, que sim, ela está ali presente e tem um papel importante. E acreditando muito nisso, o que eu quero relatar um pouco para vocês da minha jornada, que não acabou ainda, né, termina em outubro, pelo menos essa primeira chegada, que é o lançamento do livro, eu quero contar para vocês um pouquinho do que eu aprendi como mãe. Né? Não sou educadora, mas é justamente aí que mora o meu aprendizado. É como é que eu me entendo e como é que eu me transformo como mãe, me entendendo mais como educadora. Porque eu acho que a gente aprendeu, como pais, a educar nossos filhos e ensinar sobre valores, princípios,
né? O que é certo e o que é errado, como a gente se comporta na sociedade, como é que a gente é uma pessoa bem educada, como é que a gente... Enfim, questões são muito mais ligadas a valores, mas a gente... as pessoas não dizem para a gente não aprende que a gente pode estar ensinando nossos filhos o tempo todo. E que eles são esses seres que estão ali abertos para receber esse aprendizado. E não para ser moldados, né, para a sociedade ou para as coisas nas quais a gente acredita. Então, para contar um pouquinho mais sobre isso, eu vou levar vocês para Bali, Indonésia. Sem foto também, não tenho fotos. Mas vamos imaginar que a gente está numa sala de aula linda, e quando eu falo linda, é absurdamente linda. De bambu, uma escola feita de bambu, que é a Green School, onde toda a luz é natural. E eu estava meio de cantinho, assim, para não interferir na aula, de manhã cedo. Eu vivi, depois de, sei lá, 20, 25 anos, durante uma semana, eu passei indo para a escola em Bali, indo para a escola em Ahmedabad. Todo dia, 7h30, eu estava lá na escola, durante 5 dias em cada escola. Então, eu estava lá, observando o que estava acontecendo, sem conversar com ninguém, só observando mesmo, nessa sala de aula linda, inspiradora, no meio da natureza, em Bali. E eu assisti a seguinte aula. As crianças estavam pulando corda quando eu cheguei, e era uma aula de contagem de padrões. Então, era uma aula sobre... Na minha cabeça era uma aula de matemática, mas na verdade não era, né? Porque não é assim que lá eles pensam os conteúdos. Então, era uma aula de contagem de padrões, e isso estava representado na sala através de colagens, desenhos, várias coisas, tridimensionais, cartazes, e eles estavam pulando corda, e o pular corda era um ato de aprender sobre contagem, né, e sobre padrão. Conta 1, pula 2, e aí eu estava ali observando isso, e depois do pular corda, a professora fez as crianças sentarem num círculo no chão, e ela disse para todo mundo fechar os olhos. Eram crianças de 6, 7 anos, não falei para vocês. E essas crianças fecharam os olhinhos, elas podiam sentar, deitar, né? Afinal de contas estavam em Bali, naquela chão de areia. E algumas deitaram, outras sentaram, e a professora convidou elas a imaginar um número. Ela falou, pensem no número, um número que é querido para vocês, um número que representa alguma coisa para vocês, de 1 a 20. E as crianças pensaram, e a professora começou a conduzir elas de olhinhos fechados pelo seguinte trajeto. Ela falava... Imaginem que o número de vocês é azul. Ele é azul e ele é muito grande. Agora o número ficou pequenininho e ficou vermelho. E o número saiu correndo. Ele está correndo muito rápido e ele se atirou na água. Aí o número ficou branco e aí ela foi indo. E o número ficou amarelo e ele ficou nesse processo. Olha... 6, 7, 10 minutos, e eu ali assistindo. Quando a professora falou para os alunos abrirem os olhos, eles abriram, ela perguntou, quem quer contar seu número? Aí todo mundo fez assim, toda a rodinha, e eles começaram a contar por que eles tinham escolhido aquele número. Depois disso, ela convidou os alunos, na mesma rodinha, em duplas, 6, 7 anos. Em duplas, imaginarem como 2 minutos, como um círculo poderia ser dividido em 12 partes iguais. Aí eu pensei, uau, 2 minutos, um círculo, 12 partes iguais, 6 anos. Vamos ver o que sai daí. 2 minutos depois, as crianças começaram a desenhar no chão mesmo. Como é que eles tinham imaginado um círculo em 12 partes iguais. Aí a primeira dupla fez um círculo, dividiu como a gente dividiria. Uma pizza, né? Dividiu, beleza. A professora falou... Muito bem, e vocês? E aí ela falou, as crianças mostraram que elas tinham feito quadriculado, assim, quadricularam o círculo. Aí a professora falou, vamos contar? Contaram juntos, tinha passado de 12, aí as crianças começaram a riscar e tal, a professora falou, não, tudo bem, vamos lá, e vocês? E aí a terceira dupla fez uma coisa que eu achei fantástica, elas desenharam um círculo. E ao invés de fazer as linhas dentro do círculo, elas fizeram linhas no exterior do círculo, por fora, como se fosse um solzinho assim. E depois disso elas juntaram as partes. E, bom,
E eu aprendi muito. Eu aprendi a jornada inteira. Estou trazendo aqui um exemplo para vocês. Nessa 1h30 dessa aula que eu assisti, vou começar pelo círculo. Eu aprendi que como a gente entrega as coisas, as respostas prontas para as crianças, né? Eu fiquei surpresa pelo fato de que aquelas crianças em 2 minutos tinham pensado, sem grandes estímulos, a criarem 3 formas diferentes de pensar sobre como dividir um círculo em 12 pedaços. E eu pensei, eu ia dividir como uma pizza, eu não ia pensar de outro jeito. Eu estou moldada para pensar desse jeito e estou fazendo com que meus filhos também dividam a pizza em 12 partes iguais. Então, e é muito difícil. Eu comecei a refletir depois disso como a gente dá a resposta pronta e como a gente fala, isso está certo, isso está errado. Porque, não sei se vocês perceberam, na minha história, a professora em nenhum momento ela falou isso está certo, isso está errado. E nem depois, nem no fim. E ela nunca falou. Eu perguntei para ela depois, a Mona, como é que isso ia se dar. Ela falou, não, eu não vou falar o que está certo ou está errado. Eu vou deixar fluir, eu vou deixar as coisas acontecerem e eles vão chegar na conclusão do que está certo ou do que está errado. Então eu aprendi muito sobre isso. Eu aprendi também sobre como a gente estimula pouco as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos alunos, para quem tem aluno. A gente sabe, né, a psicologia está aí para dizer, agora a neurociência também, o quanto o estímulo cognitivo é importante para desenvolver as crianças pequenas. E os neurocientistas também têm estudado muito o quanto, no Brasil, tem um neurocientista que chama Siddhartha Ribeiro, e ele estuda brasileiro, né, já trabalhou junto com o Nicoleles, agora está numa carreira sozinho, e ele estuda sono, sonho e crianças. Ele tem um trabalho forte com crianças. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que no Brasil vai ser muito difícil a gente pensar em fazer com que as crianças do futuro sejam muito capazes de ter uma massa crítica, um pensamento crítico, enquanto os pais dessas crianças não tiverem lendo livros para essas crianças, né? Então, se a gente pensa o Brasil, onde a gente ainda tem muita gente que não tem tempo, dinheiro para comprar livro, pessoas que passam, né, dormem 4 horas por noite, porque pegam um transporte, 2 horas, 3 para chegar no trabalho. Como é que esses pais vão estimular cognitivamente essas crianças? Então, deixo esse ponto assim como uma reflexão. Então, isso é um pouquinho do que eu aprendi em Bali, na Indonésia. Agora eu vou levar vocês para a Índia. Na Índia, também passei 5 dias indo para Riverside todos os dias de manhã, e eu vou contar do episódio que eu acho mais bacana. E o que eu aprendi com isso. Eu cheguei numa turma um pouquinho maior, eles tinham 8, 9 anos de idade, e eles estavam tendo uma aula sobre cacau, mas eu não sabia. E o que eu assisti quando eu cheguei nessa aula eram aquelas crianças num processo de se conhecerem. Então a professora tinha falado para elas, conversem, todos vocês, e achem 2 amigos. Vocês têm que formar trios onde um sabe falar a língua local, porque na Índia eles têm o idioma local em inglês, onde um colega sabe falar a língua local, outro colega gosta de conversar e o terceiro coleguinha sabe fazer perguntas. Aí eles saíram procurando os seus trios. E eu só olhando tudo aquilo, né? Onde isso vai dar? E eles acharam, eles se apresentaram, eles falaram, eu escolhi o fulano porque ele sabe fazer perguntas. Eu escolhi ela porque ela sabe falar Gujarati. E aí a professora falou, agora vão e conversem mais um pouco sobre essas habilidades de vocês. E aí ela veio conversar comigo e chamou 2 alunos para conversarem comigo. E aí eu pedi para eles me contarem o que estava acontecendo. Muito bem, aí eu descobri que há 2 semanas eles estavam aprendendo sobre cacau. Eles tinham estudado sobre o cacau, eles sabiam que o cacau já tinha sido uma moeda de troca na história, e eles tinham feito chocolates, eles tinham produzido chocolates, que eu provei, e para fazer o chocolate, cozinhar e tal, a Índia tem uma relação muito forte com a culinária, então é parte importante aprender sobre isso, né? Faz parte do conteúdo cultural da Índia. Eles tinham tido que escolher os ingredientes que eles iam botar no chocolate. Então, o menininho me falou, eu escolhi botar pimenta, porque às vezes eu sou um pouco desobediente. E a menininha falou, e eu botei marshmallow no meu chocolate, porque eu sou muito doce. E
E esses chocolates eles iam ser vendidos em uma ONG, que eles tinham ido visitar a ONG, saíram da escola e foram na ONG, e eu perguntei, e o que vocês aprenderam na ONG? E o menino me disse, a gente aprendeu que eles espantam o mosquito de um jeito diferente da gente. E foi isso que ele aprendeu. Enfim, e aí toda essa história em torno do aprendizado de uma forma costurada de um jeito completamente diferente do que a gente vive, mas o ponto central aqui, daí eu trago o meu aprendizado como mãe dessa pequena história, e eu fui aprendendo o tempo todo e continuamente, é como a gente, aqui na nossa cultura ocidental, racional, né, dos contadores, como a gente valoriza pouco na formação das nossas crianças o autoconhecimento e, consequentemente, o conhecimento do outro. E eu achei isso fantástico. Eu fiquei pensando, puxa vida, eu acho que nunca eu passei por esse processo, nunca na minha vida acadêmica, de criança, ou de alguém, um professor ou a escola estimular esse autoconhecimento e o conhecer o outro. E eu achei isso fantástico. E eu aprendi isso e trouxe, voltei, né, e estou usando em casa com a minha filha, pequena principalmente, né, porque o outro já é um adulto, então uso um pouco menos. É tentar desenvolver essa capacidade nela de se entender como uma pessoa diferente das outras e entender por que ela age como ela age e que ela é essa pessoa que toma decisões a partir da forma como ela acredita que as coisas, né, devem ser conduzidas, assim como entender que as outras pessoas também são diferentes dela, não pensam exatamente da mesma forma e vão tomar decisões diferentes. Então, vamos voltar para o Brasil, voltar para o quebra-cabeça. Eu voltei, e essa é uma questão que a gente discute sempre, a gente fala, a gente vai lançar esse livro, a primeira pergunta que vão nos fazer é, e o Brasil? E o Brasil, o convite para a reflexão que eu deixo aqui é que, olhando para esse quebra-cabeça, o que eu acredito que a gente possa fazer, dentro do raciocínio das micro-revoluções e do papel de cada um, é a gente entender que tanto nós, pais, educadores, formadores dessas crianças, quanto as próprias crianças, que nós somos essas micro-pecinhas. E talvez essas peças desse quebra-cabeça de 1000 partes, talvez cada pecinha ela tenha que ser dividida em mais partes, e cada criança e cada pai é um pedacinho disso. E eu acredito na micro-revolução de a gente desenvolver crianças, estimulando elas cognitivamente, fazendo com que elas se tornem serzinhos pensantes, com massa crítica para questionar o sistema onde elas estão, para questionar o sistema da educação. A gente se sente impotente e, às vezes, a gente fica imobilizado. E eu acredito que essa geração que está aí e que está vindo, ela vai ser muito menos imobilizada. Ela vai ser muito mais mobilizadora, ela vai interagir, ela não vai ficar filosofando, ela vai fazer. E é nisso que eu acredito. Eu acredito em fazer com que essas crianças elas tenham atitude e tenham um pensamento crítico para poder, junto com a gente, que a gente ainda vai estar aí, construir um mundo melhor. Então, eu defendo muito a ideia de a gente imaginar o futuro e imaginar um futuro melhor, né? Eu acho que se a gente imaginar um futuro pior, enfim, eu não quero ser dessa turma. Deixa alguém estar pensando nesse futuro, mas vamos pensar no futuro de uma forma positiva. E imaginar, e como eu já tenho um filho de 19 anos, eu sei que isso passa muito rápido, e minha filha de 4, daqui 10 vai ter 14, e sabe-se lá o que ela vai estar fazendo, produzindo, programando em computador, em linguagens que eu não domino, coisas que estão transformando o mundo. Então vamos pensar nessas crianças como essas pequenas peças do quebra-cabeça que têm esse poder gigante de transformar o mundo junto com a gente. É isso. Obrigada.